Imagine um cassino de luxo, onde os jogadores comuns seguem o fluxo, apostando no que parece ser uma escolha óbvia. Eles acompanham os sons da multidão, as apostas seguras, os números quentes do momento. Mas, em uma sala reservada, separada do barulho e da euforia, um grupo seleto joga um jogo totalmente diferente. Eles não fazem apostas impulsivas. Eles analisaram cada carta, cada movimento, cada mudança mínima no ritmo da roleta. Eles sabem algo que os outros não sabem. É exatamente assim que funciona o mercado financeiro em momentos de juros altos. Enquanto os pequenos investidores entram em pânico, vendem ações precipitadamente e retiram dinheiro da bolsa por medo, os investidores mais experientes já previram esse cenário há muito tempo. Eles não apenas se preparam, eles se posicionaram para lucrar com a alta da Selic. Os investidores inteligentes sabem que o mercado financeiro é um organismo vivo. Ele responde a estímulos, muda de comportamento e, acima de tudo, opera em ciclos. E um dos maiores erros que um investidor pode cometer é reagir ao mercado em vez de antecipá-lo. Quando os juros começam a subir, os grandes investidores fazem ajustes estratégicos em suas carteiras. Eles não acompanham o medo da multidão. Eles reposicionam seus ativos para capturar os benefícios da nova realidade econômica. E isso começa com uma mudança fundamental: a busca por investimentos que ganhem valor em um cenário de juros altos. Se antes os investidores estavam posicionados em ações mais arriscadas e em ativos de crescimento, agora a atenção se volta para a renda fixa de alto rendimento. E aqui está o detalhe que poucos percebem: a renda fixa não é apenas um porto seguro, ela se transforma em uma mina de ouro quando a Selic sobe. Imagine um investidor que, há um ano, estava com seu dinheiro em um CDB pagando 8% ao ano. Parece um bom negócio, certo? Mas agora, com a Selic nas alturas, os bancos menores estão desesperados por captar e começar a oferecer CDBs pagando 14% ou mais. Para quem entende esse jogo, isso não é apenas uma mudança de cenário, é uma janela de oportunidade. E não para por aí. Enquanto o investidor comum se contenta com o tesouro direto, os mais experientes exploram alternativas ainda mais rentáveis, como LCIs e LCAs, que garantem retornos altos e ainda são isentos de imposto de renda. Debêntures incentivadas, títulos privados que financiam grandes projetos e oferecem rendimentos livres de impostos. Fundos de crédito privado, que capturam as melhores oportunidades do mercado de dívida corporativa. Mas os investidores milionários sabem que não basta apenas migrar para a renda fixa. Há está a inteligência em equilibrar o portfólio para manter a rentabilidade e a liquidez ao mesmo tempo. Eles fazem algo que poucos investidores comuns fazem: reinvestem constantemente, aproveitando os novos patamares de juros a cada ciclo. Porque a maioria fica de fora dessa estratégia. A resposta é simples: falta de conhecimento e medo de mudar de estratégia. Os grandes investidores sabem que o mercado não é estático. Eles entendem que cada fase econômica traz um conjunto de novas oportunidades, e que a Selic alta é um daqueles momentos em que os vencedores se destacam. Enquanto muitos estão apenas tentando proteger seu dinheiro da inflação, os milionários multiplicam seus ganhos explorando novas taxas de juros ao máximo. E isso nos leva a um ponto ainda mais interessante: nem todo investimento na renda fixa é igual. Há um tipo específico de ativo que não apenas se beneficia de juros altos, mas que também distribui lucros constantes para seus investidores, funcionando quase como uma máquina de dinheiro recorrente. É aí que ambos os fundos imobiliários de papel são uma das armas mais poderosas dos investidores profissionais para capturar essa nova era de rentabilidade. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Imagine uma usina de dinheiro. Não é um cassino, não é uma startup revolucionária e nem um esquema obscuro de ganho simples. É uma máquina silenciosa, eficiente, que opera de forma automática, gerando fluxo de caixa constante para quem sabe como utilizá-la. Agora, imagine que essa máquina fique ainda mais potente sempre que os juros sobem. Essa máquina existe. E seu nome é Fundo Imobiliário de Papel, FI de CRI. Enquanto os investidores comuns ainda tentam entender como reagir à alta da Selic, os grandes investidores já estão coletando os lucros desse mecanismo poderoso. O que são os fundos imobiliários de papel? Diferentemente dos fundos imobiliários tradicionais, que compram e administram imóveis financeiros como shoppings, lajes corporativas e galpões logísticos, os FIs de papel operam em outro nível. Eles não lidam com paredes e concreto.
Eles lidam com contratos, títulos e juros. Esses fundos investem em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, que são principalmente dívidas ligadas ao setor imobiliário. Quando uma construtora ou incorporadora vende imóveis a prazo, por exemplo, ela pode antecipar esses pagamentos ao vender esses recebíveis para investidores. E quem compra? Os fundos de papel. Agora vem o detalhe mais importante. Os CRIs são indexados à taxa Selic ou ao IPCA. Isso significa que, sempre que os juros sobem, os rendimentos pagos por esses fundos aumentam de forma automática. Enquanto muitos investidores ficam parados vendo seus ativos perderem valor, os FIs de papel estão distribuindo mais e mais dinheiro para seus cotistas. Os investidores mais experientes sabem que um bom investimento precisa ter 3 características fundamentais: rentabilidade, previsibilidade e liquidez. Os FIs de papel entregam exatamente isso. Marca de seleção: rentabilidade alta. Com a Selic elevada, os rendimentos desses fundos podem facilmente superar os 15% ao ano. Marca de seleção: previsibilidade de fluxo de caixa. Diferentes de ações, que são imprevisíveis, os FIs de papel distribuem rendimentos mensais, funcionando quase como um salário para o investidor. Marca de seleção: liquidez. Ao contrário de imóveis financeiros, que podem levar meses para serem vendidos, os fundos imobiliários podem ser negociados rapidamente na bolsa de valores. Agora imagine um investidor que detém uma carteira bem estruturada de FIs de papel. Ele não está preocupado com a volatilidade da bolsa ou com a incerteza do mercado. Pelo contrário, ele está recebendo dividendos crescentes todos os meses, reinvestindo esse dinheiro e aproveitando os juros para multiplicar sua fortuna. Mas, embora os fundos imobiliários de papel sejam uma das armas mais eficientes da alta da Selic, há outro jogo que os investidores de elite utilizam para maximizar ainda mais seus ganhos. Um tipo de investimento que combina altos retornos, baixo risco e total isenção de imposto de renda. E acredite, a maioria dos investidores comuns sequer sabe que isso existe. No grande tabuleiro do mercado financeiro, poucos enxergam os movimentos que realmente fazem a diferença. A maioria segue padrões previsíveis, apostando no que parece seguro, no que sempre funcionou. Mas os verdadeiros estrategistas, aqueles que não apenas jogam, mas dominam a partida, sabem que a riqueza não está apenas em comprar e manter imóveis esperando valorização. Ela está no fluxo do dinheiro, na forma como ele se movimenta e se multiplica antes mesmo de tocar as mãos do investidor comum. E é aí que entram os fundos imobiliários de papel, a jogada silenciosa, mas letal, dos que entendem o jogo de verdade. Diferentemente dos FIs tradicionais, que compram e administram imóveis físicos, os FIs de papel operam no universo dos recebíveis imobiliários. São lastreados em títulos financeiros como CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e LCIs, letras de crédito imobiliário, verdadeiras máquinas de geração de renda passiva. Mas o grande diferencial não está apenas no que eles representam, e sim no momento em que brilham. Em tempos de Selic alta, quando a maioria dos investidores se retrai, temendo um mercado mais caro para financiamentos e negócios imobiliários tradicionais, esses fundos se tornam máquinas de rentabilidade. Afinal, seus ativos são indexados justamente a essa taxa. Quanto maior a Selic, maior o rendimento. O que isso significa, na prática? Significa que, enquanto muitos olham para imóveis físicos esperando uma valorização que pode levar anos para acontecer, quem entende os FIs de papel está recebendo dinheiro todos os meses, com rendimentos impulsionados diretamente pelos juros altos. Funciona como um salário passivo, um fluxo constante de dinheiro entrando na conta sem a necessidade de vender nenhum ativo. Mas aqui está o detalhe que separa os iniciantes dos verdadeiros mestres do jogo. Essa não é a jogada mais poderosa da mesa. Há um movimento ainda mais sofisticado, um truque que os grandes investidores utilizam para escapar do imposto de renda e, ao mesmo tempo, obter retornos absurdos. Uma estratégia oculta, ignorada pela maioria, mas acessível para qualquer um que saiba onde olhar. O que separa os vencedores dos espectadores no mundo dos investimentos não é a sorte, nem o acaso, é a capacidade de enxergar além do óbvio. Enquanto muitos veem crises como momentos de retração, os mais bem-sucedidos veem janelas de oportunidade se abrindo diante deles. Eles sabem que, independentemente das condições do mercado, o dinheiro nunca para de circular, ele apenas muda de direção.
E quem entende isso se posiciona da maneira certa para capturar os melhores retornos. Os que prosperam em qualquer cenário são aqueles que conhecem as regras do jogo, mais importante, sabem quando e como agir. Seja na renda fixa, que ganha força com os juros elevados, nos fundos imobiliários que transformam contratos em fluxo de caixa mensal, ou na bolsa, onde os movimentos certos podem gerar multiplicações impressionantes, sempre há caminhos para lucrar. A questão é: você está pronto para mover sua peça na direção certa? Porque agora você tem algo poderoso em suas mãos, informação privilegiada. Você descobriu estratégias que os grandes investidores usam para construir fortunas enquanto muitos sequer percebem as oportunidades passando diante dos seus olhos. Mas saber não é o suficiente. A ação é o verdadeiro divisor de águas. Então, qual dessas estratégias ressoou mais com você? Qual delas você pode aplicar ainda hoje para começar a mudar sua realidade financeira? Deixe seu comentário aqui e compartilhe seus pensamentos. Afinal, grandes decisões começam com pequenas perguntas. E se você quer continuar aprendendo e descobrindo novas maneiras de fazer seu dinheiro trabalhar por você, não pare aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e garanta que você nunca vai ficar de fora das próximas oportunidades. Porque o mercado está em constante movimento, e os que ficam atentos são os que colhem os maiores frutos. Agora a escolha é sua. Você assiste ou joga para ganhar?